Olá, bom dia. A quem ainda não tinha visto, isto já começou assim. Agora só tem tudo para correr bem, não é? O pior já lá vai. E cá está a doutora Ana Rita. Bem-vindos a este tema, saúde física. Como já aqui foi dito, temos aqui a doutora Ana Rita Vítor, que é cardiologista e especialista em Smart Aging na Up Clinic e em outros lados, mas para mim, a minha salvadora. A Ágata Roquete, que é nutricionista. O Pedro Tanger, que é fundador da STAT e speaker. É isto? Pode ser. Pode ser? A doutora Luísa Pargana, ginecologista obstetra e fundadora da My Clinic. E a doutora Rita... Espera aí. Não se zangue comigo. Ana Rita Nunes, membro da Comissão Executiva da... Gomes. Pronto, eu estou nervosa. Doutora Ana Rita Gomes, membro da Comissão Executiva da Multicare. Começo por si, doutora Ana Rita, porque, sabendo aquilo que eu sei hoje... provavelmente eu tinha que a ter procurado antes de começar a ter a minha redução, não sei, agora está-me a faltar o termo. Não. Declínio hormonal? Ovárica, a falência ovárica. Quando eu comecei a ter menstruações intermitentes, não é? E sentia que quando estava em momentos de menos stress aconteciam, se calhar as coisas não estavam bem. E se calhar até já tinham começado já antes. tinha começado antes. Portanto, teria de ter sido, se não antes, nessa altura que eu a devia ter procurado. Sim, há bocado, ouvindo a Liliana disse muito bem que é uma menopausa precoce. A menopausa precoce é uma menopausa em idade inferior a 45 anos e uma menopausa prematura é uma menopausa inferior aos 40. Ela reveste de umas características distintas em relação a uma menopausa numa idade normal. E a nossa idade média cá em Portugal é 51 anos. Quando é que nós, perante qualquer irregularidade do nosso ciclo menstrual, acho que é importante nós, mulheres, estarmos atentas e procurar ajuda, tentar clarificar o que é que se está a passar. Muitas vezes essas irregularidades, esse sangramento abundante, as ausências já se denunciam que há qualquer coisa que se passa no ovário. Mas pegando na questão da menopausa precoce, e sendo eu cardiologista, eu não consigo não tocar aqui num ponto importante. Reveste de uma importância determinante neste aspecto. Quando se estabelece o risco de morte aos 10 anos cardiovascular, nos algoritmos da Sociedade Americana, por exemplo, de Cardiologia, e quando é feito o cálculo do risco, a menopausa precoce é uma entidade que vem à parte como um fator adicional de risco cardiovascular para estas mulheres. Portanto, não é uma coisa, simplesmente não é uma menopausa. Nós temos de ter atenção a isto, nós temos de fazer uma reposição hormonal, e não uma reposição hormonal como se eu tivesse 51 anos. Não, eu preciso, porque há bocado eu falei que o estrogênio era a super hormona feminina. Nós precisamos dela porque o nosso cérebro precisa dela. O nosso cérebro precisa de plasticidade neuronal, precisa que haja produção dos neurónios, que haja boa ligação de comunicação entre eles, precisa de queimar bem a glicose, e isso é promovido pelos estrogénios. Portanto, a função mitocondrial, são umas célulazinhas, uma parte das células lá, uns organelos lá, são muito importantes para a formação de energia. O estrogênio tem um papel preponderante. Portanto, se uma mulher na idade da Liliana, com 44, fica sem esta super hormona, nós temos que olhar para ela não só a questão do ovário, da maternidade, que é uma perda com os aspectos psicológicos inerentes a uma perda, sobretudo quando a pessoa tem o projeto de vida, a maternidade faz parte desse projeto de vida, mas sim, a mulher tem que estar atenta e procurar ajuda. Com certeza, se começasse mais cedo, mas ainda começou muito a tempo, está linda. Obrigada. Aquilo que aconteceu é que eu estava a fazer já alguma reposição hormonal quando cheguei até si, mas aquilo que a doutora me disse e que agora disse também é assim, isto não é para a sua idade. Não é. Eu não estava a fazer, estava aconselhada pela minha querida ginecologista, mas não, porque depois, ainda sem
sem termos feito o resto dos exames, disse-me logo que está a fazer isto, mas vai quase triplicar a dose, porque eu estava a fazer umas doses muito fraquinhas e, portanto, os sintomas continuavam em... Porque a abordagem, lá está, a abordagem numa menopausa precoce ou prematura tem que ser feita de uma forma diferente de uma menopausa dos 51 anos. Exatamente. E aí também consigo, e com a suplementação hormonal, percebi que cada caso é um caso. Cada caso é mesmo um caso. E depois há mulheres que têm, embora, e a doutora Luísa Pagana com certeza vai querer acrescentar aqui a parte eventualmente dos riscos e daquilo que perturba as mulheres do câncer da mama, mas há uma posição pelo menos confortável ou unânime de que, não havendo risco, nos primeiros 10 anos até aos 60 anos é confortável fazer-se terapêutica hormonal de substituição, só que as mulheres são diferentes e se nós formos estudar a suscetibilidade genética, como é que estas mulheres metabolizam estes estrogénios, eu sou diferente da Liliana e sou diferente da Luísa Pagana seguramente e da Ágata, e eu tenho que pensar nisto. Da mesma maneira que eu posso ter câncer da mama antes da menopausa, eu posso ter câncer da mama pós-menopausa. Há mulheres que nunca fizeram terapêutica e têm câncer da mama. Então, qual é a relação causa e efeito? Onde é que está o nexo causal? Talvez realmente se prenda com a maneira como eu metabolizo os meus estrogénios. Então, esta ideia de eu tenho uma banheira e eu estou a fazer reposição hormonal. A reposição hormonal é a torneira que deixa cair os estrogénios. E eu tenho a banheira com a água a correr, mas eu preciso ter um ralo e o ritmo de entrada da água na minha banheira tem que ser semelhante ao ritmo de saída da água da minha banheira para não haver um acúmulo de substâncias de detoxificação, porque estes estrogénios vão ter que ser eliminados nas fezes. E então é importante eu ter atenção de que, como é que eu metabolizo estes estrogénios? Eu posso saber através dos estudos genéticos. Eu sei como é que a Liliana metaboliza os seus estrogénios. Eu sei como é que eu metabolizo os meus. Portanto, estou atenta e dou uma ajudinha com a suplementação. Evito certos comportamentos também, porque não é uma questão só de eu me suplementar, é também evitar os doces, não é verdade? Os açúcares. Perceberam porquê que eu disse que ia levar na cabeça? Doutora Luísa Pagana, esta é uma área relativamente recente na medicina, ao Smart Aging. De que forma é que adaptou às suas consultas de ginecologia e obstetrícia? Ora, então muito bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com este grupo de colegas e com um agradecimento muito especial à Maria e à Rebeca por estarmos aqui todos reunidos a tratar da saúde da mulher. Nós, quando falamos em saúde da mulher, eu costumo explicar que a maneira que tratamos na consulta de ginecologia e obstetrícia, que é a minha área de especialidade, o que eu faço é resgatar essa mulher não só pensando na sua consulta de rotina e resgatá-la a ela e à família para um bem global. Por isso, quando estávamos a falar das terapêuticas e de conhecer cada um, é super importante conhecer a pessoa como um todo, de uma forma holística. É isso que nós trabalhamos na consulta. E o nosso desafio é dizer em cada momento, porque a viagem que a Rita estava a comentar em relação à sua viagem de vida da menopausa, é uma viagem complexa. E é uma viagem que começa muito antes dos sintomas. Ou seja, quando nós falamos em menopausa, falamos numa data. Só que essa data foi, por definição, após um ano da última menstruação. Mas se olharmos, por exemplo, mulheres que têm um dispositivo intrauterino que não menstruam, então, e essas raparigas? Eu digo raparigas, só chamo raparigas a todas. E essas raparigas irão ser sempre antes da menopausa? Estarão na menopausa para sempre? Não. Então, nós temos que ter indicadores que nos permitam perceber em que fase hormonal, biológica e cronológica está essa mulher. E esse é o melhor que nós podemos fazer nessas consultas e em todas nossas. É conhecer a biologia de cada mulher. E a biologia de cada mulher é conhecer também a biologia da família e do meio social. Como a Rita estava a falar dos tóxicos, nós temos imensos tóxicos, depois já vou à parte das hormonas, temos imensos tóxicos à nossa volta. O que bebemos, o que comemos, o que pensamos, o que não fazemos de desporto, por exemplo, de exercício, o que não comemos bem, o que não tratamos bem as nossas células. Claro que se conhecermos muito bem, como a Rita falou e vos explicou, a parte genética é fundamental. Mas temos o problema, como o Dr. Stanley Foucault, que é o problema económico. Nem todos nós temos
todas as ferramentas. O que nós, aqui o desafio que o painel e a Maria e a Rebeca me disse foi: arranjem ferramentas. Temos a ferramenta genética e temos a ferramenta de olhar para a paciente. Como é que ela me chega? Cansada, triste? Como é que ela me chega? Chega-me cheia de vontade de fazer coisas, cheia de vontade de não fazer nada e me diz: ajude-me, estou deprimida, estou cansada. Já não é só as irregularidades menstruais que a preocupam. Há muita coisa. Como eu ouvi o seu testemunho, já havia muitos indicadores que nós deveríamos estar atentos. Esses indicadores nós vamos estando atentos e numa fase muito precoce começamos a suplementar aquele déficit. Se estudamos o déficit, suplementamos, para não termos que chegar à fase da menopausa e temos uma lista gigante de coisas para fazer. Portanto, aqui a minha mensagem também em relação ao bem da nossa saúde é cultivarmos a saúde desde sempre. E nós temos uma marca que registámos, que é o Smart Growing, que é o Smart Aging desde o pré-concepcional, que já foi falado no painel antes, ou seja, nós quando começamos a gerar uma criança, como a Rebeca, nós previamente já estamos a ter imensos inputs, de bom e de menos bom, e queremos cuidar dos bons e dos menos bons. Em relação à terapêutica hormonal, dava para estarmos num congresso e numa reunião aqui durante talvez 1 ano ou 2, vou tentar resumir. O problema da terapêutica hormonal não é um problema, foi um problema criado. E a culpa deste problema foi um estudo que, se depois quiserem pesquisar, o WHI, em 2002. Foi um estudo grande, até foi desenhado não para estudar a terapêutica hormonal, mas para estudar outras coisas. Só que as mulheres que entraram no estudo estavam a fazer terapêutica hormonal e não era a terapêutica hormonal ideal. Não era igual à que nós fazemos hoje, eu e a Rita e os colegas que fazem o Smart Aging. Nele, nós usamos uma terapêutica hormonal bioidêntica e, em resumo, o que isto é? São moléculas iguais às nossas que nós já tínhamos e que formávamos em nós e que agora já não as temos, ou temos em menor quantidade. Portanto, não vamos inventar, mas vamos mimetizar. Vamos usar moléculas boas que nos reconhecem e que reconhecem os nossos receptores como friendly. Ok, é ali a minha porta. Então, estas hormonas são como chaves que entram dentro de fechaduras. Quanto melhor a chave e a fechadura de funcionar, menos riscos. Portanto, nós estudamos se a mulher tem indicação. Para mim, têm todas indicação. Agora, vamos ver que algumas têm a contraindicação. Uma hemorragia que não está estudada, um cancro da mama ativo, ponto de interrogação. Temos que estudar e perceber se a mulher teve um cancro hormonodependente, poderemos ter outras estratégias. Se tiver uma doença hepática ativa, um AVC recente, um infarto recente, portanto, vamos ter que estudar as contraindicações que podem ser, nessa altura, mas não permanentes. Desde que reunidas as condições, para mim, fazer a todas as mulheres. E o mais cedo possível. Os timings, as doses, tudo tem que ser pensado. Baixa dose, a dose mínima eficaz. O que é uma baixa dose? Para a doutora Rita, são 2 Ritas, e para a doutora Ágata, e para mim, a dose pode ser diferente. E não é pela idade, é por como eu cuido da minha saúde, que isto vamos agora tentar descobrir no resto dos palestrantes. Ágata, o Smart Aging está baseado em alguns pilares, a alimentação é um deles. Para as mulheres na menopausa, e como eu disse aqui, eu senti que comecei a engordar, a ganhar gordura em lugares onde nunca tinha tido, e isto é comum, não é? Sim. Eu ontem, eu vou passar aqui a vida no Summit, acho que está cá o fim de semana todo, e ontem começou com um estudo da doutora Laura Sagnier, que eu gostei muito, e eu não fazia ideia que a maior parte das mulheres é infeliz pela sua autoestima. Depois está o marido a seguir, o marido fica a seguir, e só depois o trabalho. Ou seja, aquilo que as deixa menos infelizes é o trabalho. Depois é o marido, lá pelo meio, e o que as deixa mesmo mais infelizes é olharem-se ao espelho e a autoestima que não têm. E eu acho que essa parte eu posso tratar delas. A minha consulta é feita para toda a gente, obviamente, mas eu tenho muita gente na menopausa. Eu trabalho numa clínica de ginecologia com o Dr. França Martins, na Go Clinic, portanto ele também me manda muitas pacientes na pós-menopausa, pré-menopausa. E o que eu tento fazer, eu não tenho formação médica, as nutricionistas não são médicas e tenho imensa curiosidade por esta área e acho que quero me tratar o mais cedo possível. Para a semana vou tentar marcar uma consulta com vocês, até porque já tive muitos problemas hormonais na minha vida. Eu fui menstruada muito tarde, aos 18 anos, tive ovário poliquístico, baixa de progesterona, tive uma obesidade, fui obesa, fui bulímica, tive alguns problemas na minha adolescência
e tinha umas maminhas muito grandes, às tantas, notava sempre que se calhar era uma coisa hormonal, eu tive ali uns problemas hormonais e por isso com certeza vai ser um assunto que me interessa. Mas falando sobre aquilo que eu faço na minha consulta, eu, por já ter sido obesa, eu não consigo impor tantas regras aos meus pacientes. Os meus pacientes comem pão de manhã, nós vivemos em Portugal, é uma tradição que eu não quero desrespeitar, eu sou sempre apologista daquilo que é português e de facto os hidratos de carbono podem atrasar, podem levar a alguma inflamação, podem não ajudar a perder peso, mas eles comidos ou consumidos na altura certa, eu acho que nos dão o prazer para podermos cumprir planos durante o dia. Eu não consigo deixar de não dar aos meus pacientes um dia livre por semana. Nós somos portugueses, somos sociais, nós gostamos de estar à mesa. É impossível um paciente meu não chegar ao sábado e não sentar à mesa e estar à conversa com os seus amigos e a comer umas pataniscas de bacalhau com um arroz de grelo. E é isso que eu quero que os meus pacientes façam e que sejam felizes a perder peso. Eles chegam super tristes, sobretudo na menopausa, ficamos todas super gulosas. Quem não era gulosa passa a ser, quem era fica pior. Portanto, a menopausa traz isso tudo. É uma idade complicada porque eu acho que nessa idade nós cá temos filhos ainda muito pequeninos ou a crescer, mas também se cá já temos pais mais velhos que temos que tratar dos dois e dá uma pressão enorme e queremos chegar a todo o lado. E se cá a comida passa a ser uma coisa mais importante, compensamos muito com comida. Ao mesmo tempo também estamos mais tempo em casa, porque cá já não se trabalha tanto a partir da menopausa e apetece ir mais vezes ao frigorífico e à despensa, e eu tento dar aos meus pacientes os truques de o que é que vão buscar à despensa nessa altura, porque eles vão buscar à despensa. Eu só preciso lhes dizer o que é que eles vão buscar à despensa. Talvez uma vida, se calhar, menos ocupada, não é? Eu estar a trabalhar, eu estou a trabalhar o dia inteiro, eu não me lembro de facto de comer. Só que se calhar uma pessoa que está mais tempo em casa já se lembra mais da comida. Eu se calhar chego a casa e a hora pior dos meus pacientes é ali das 8 às 9 da noite e comem tudo o que lhes aparece e se calhar na menopausa ainda comem mais e eu ensino-os a comer, o que é que podem comer podem comprar termossos se quiserem já um conselho, mas depois darei mais se quiserem. Eu se calhar chego a casa, com a idade que eu tenho ainda muito ativa, chego a casa às 8 da noite e eu hoje em dia sei a Revolução Francesa toda do 6º ano porque eu ainda vou estudar com o meu filho, portanto eu não tenho tempo de comer coisas na cozinha e por isso acho que é uma idade complicada, uma idade, eu vejo pela minha mãe, é uma pessoa que não lida bem com as rugas. A minha mãe, se calhar, foi a pessoa mais bonita, também por ser minha mãe, que eu conheci e talvez por ter sido tão bonita, se calhar agora acorda e não gosta de se ver e se calhar também se vinga um bocadinho nos doces, que eu sei que ela é muito gulosa. E acho que no caso da minha mãe, acho que este summit vai fazer milagres. Acho que é para o caso da minha mãe que este summit se calhar vai fazer mais sentido. A minha mãe pode tratar da cara, se é o problema dela. E eu vejo na minha idade, eu tenho 41 anos, eu sei que eu vou ter um problema com as minhas rugas. Eu não vou saber lidar com as minhas rugas. Eu já faço coisas, faço ácido hialurónico e botox assim há 2 ou 3 anos, tudo muito fraquinho, cheio de medo, tudo muito pequenino, tudo assim aos bocadinhos, mas faço. Acho que é uma coisa que me vai fazer sentir bem. Eu acho que a minha cara eu vou me preocupar. Em relação ao corpo, eu já tive 90 quilos, portanto eu hoje em dia tenho 67 quilos, já não, é algum peso ainda, mas sinto muito bem, sinto muito melhor do que quando tinha 30 anos, sou muito mais feliz agora. Descobri uma paixão na minha vida aqui, não com o Dr. Pedro, mas com o Pedro Stanger, mas com certeza também lá irei parar. Eu faço kickboxing e kickboxing dá-me um power enorme. Sinto-me forte, eu gosto do barulho a bater, sinto-me uma mulher mais forte do que alguma vez já fui. Sei que a minha maior fonte de força, e peço desculpa, Diana, mas são os meus filhos. Claro, então. Os meus filhos são... acho que não podia ser mais feliz por ser mãe e acho que temos que encontrar, e ontem aprendi muito com as primeiras pessoas que fizeram este summit, com a Conceição Zagal,
nós podemos fazer tanto para a frente, quando os meus filhos me deixarem, eu já tenho 14 anos, depois começam a ter namoradas, eu nem quero imaginar. Mas quando eles começarem a abandonar, que eu ainda hoje faço muitas coisas com eles, eu vou ter que me reinventar, eu acho que vou tentar fazer imensas coisas. E eu aprendi imenso ontem com as pessoas que estiveram cá, quero fazer muita coisa, quero... Não sei o quê, porque eu acho que só sei fazer nutrição. Mas exercício, Ágata. Faço kickboxing, sim. Era patinadora de alta competição, eu engordei por causa disso. Eu era patinadora de alta competição, quando deixei de patinar engordei 32 quilos. Foi uma fase complicada da minha vida, mas depois o meu marido pediu-me em casamento com 90 quilos e eu emagreci até hoje e nunca mais recuperei. Então é para manter o marido. Exato. E acho que vivo num equilíbrio enorme e é isto que eu tento passar nas consultas. Eu gosto de comer, eu gosto de beber, não bebo durante a semana, mas gosto de comer um imperialzinho ao fim de semana. Eu gosto de ir à noite, gosto de dançar, gosto de fazer isso tudo e é isso que eu tento transmitir aos meus pacientes. Para mim, a semana é uma coisa e o fim de semana é outra. Há quem critique isto, mas muitos nutricionistas ou o que seja, para mim há a semana e há a rotina e a alimentação saudável e eu ensino os meus pacientes a comerem muito saudável durante a semana, mas eu também lhes dou liberdade para o fim de semana ser uma coisa diferente. E eu vivo há 15 anos neste equilíbrio, desde que casei, que perdi 20 quilos e hoje em dia ainda tenho menos. E eu vivo muito feliz, eu sei gerir e é isto que eu tenho que passar aos meus pacientes. Os pacientes na menopausa, eu tenho as minhas pacientes que têm almoços todos os dias. Chegam ali aos 55 anos, almoçam em terça em casa de uma, vão jantar à casa de outra na quarta, à quinta, já estão a almoçar com umas amigas e eu tenho que ensiná-las a compensar esses estragos, porque eles vão existir e fazem-nos felizes. E por isso acho que é por aí que a minha profissão vai. Pedro, sabemos que o exercício físico é bom para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Nesta fase da vida da mulher, mais ainda. Mais ainda, eu acho que aqui existe uma questão muito, e já foi falado, que tem a ver com a rotina da pessoa e com o lifestyle, que se fala muito do lifestyle, onde muitas vezes o desporto é considerado como a última parte a tratar. Ou é um luxo, ou eu não tenho tempo para isso, e o que não se percebe muitas vezes é que isso pode ser um dos pilares fundamentais que estão em falta. E, portanto, aquilo que eu defendo muito, e aquilo que qualquer um aqui acho que defenderá, é que o desporto tem que ser um dos pilares ativos do envelhecimento e da saúde, aliás, sobretudo da saúde. Seja qual for esse desporto. Eu venho das artes marciais, exatamente, kickboxing, etc. Seja natação, seja o que for, o corpo precisa de se mexer. E precisa o corpo e o cérebro, não é? Exatamente, porque depois a quantidade de efeitos, sobretudo psicológicos, que acontecem, muito positivos e que são completamente fisiológicos. Ou seja, a pessoa faz o desporto e o corpo trata do resto. E trata de fazer a pessoa sentir-se melhor. Isto, acho que na cultura portuguesa é muito subestimado. E, portanto, aquilo que eu acredito muito e que defendo muito é que as pessoas devem, sobretudo em fases mais críticas como estas, escolher o seu desporto. E escolher a sua atividade. E não precisa de ser só uma, podem ser várias. Pode ser uma à segunda, porque à segunda a pessoa está mais entorpecida, faz um yoga de manhã e pode fazer no YouTube. E quem nunca fez, pode começar, nunca é tarde. Deve começar. Deve começar e deve começar devagarinho. Eu, às vezes tenho uma coisa engraçada que eu pergunto: então, eu não sei o quê. Claro, não é sempre que eu acho que toda a gente devia treinar. Estou sempre a chatear toda a gente. Então, não sei o quê, não lá treinar. As pessoas dizem: não, vou só pôr-me em forma para começar. Então, mas esse é o propósito de começar, não é? Portanto, é por aí. Portanto, é por aí. Aquilo que eu digo sempre às pessoas é: comecem, façam o que acharem que têm que começar, façam o que for e o que vos apetecer. E a partir daí, enjoy the ride. Doutora Ana Rita Gomes, falámos aqui, não tanto nós, mas no painel anterior, na longevidade, numa vida, a taxa realmente aumentou, mas a vida saudável é algo em que nós temos que pensar e eu sei que a Multicare tem isso bem presente e que já está a trabalhar no sentido de todos nós podermos ter uma longevidade saudável. Sem dúvida. No painel anterior falou-se aqui que temos mudado o paradigma da doença para o paradigma da saúde e do bem-estar. E isso, de facto, é fundamental. E, enquanto seguradora de saúde, já andamos a pensar nisto e a trabalhar no investimento da prevenção desde 2009. E já que estamos aqui
no Women Summit, acho que é importante percebermos, às vezes, os dados dizem-nos a verdade no ICRU, é que, de facto, as mulheres vivem mais anos, mas não vivem mais anos com qualidade. Os últimos dados do Eurostat para Portugal, as mulheres vivem 59 anos sem doenças. Ora, se vivem 83 anos em média, que é a esperança média de vida, vão estar a viver 24 anos com algum tipo de doença e 11 anos sem qualidade de vida mesmo. E os homens, por exemplo, que vivem menos tempo, vivem 61 anos sem doenças. Ou seja, há aqui, de facto, espaço para melhorar ainda mais a longevidade de todos, naturalmente, mas das mulheres em particular. E 20 países europeus esta diferença é positiva, ou seja, as mulheres vivem mais anos, mas vivem mais anos com qualidade de vida. Que é isso também que se quer para uma sociedade moderna e evoluída. E, portanto, apostar na prevenção é, de facto, uma das grandes chaves, e eu diria que a principal chave é mudar comportamentos, seja do álcool, do tabaco, do exercício físico, da nutrição. Falámos aqui hoje dos principais e que poderá reduzir 40% a carga de doença. E, portanto, é muitíssimo, pode ter um peso dramático e, sobretudo, na qualidade de vida. Temos vindo a apostar num ecossistema de prevenção muito grande, em vários eixos, não vou entrar aqui muito em detalhe, mas gostaria, se calhar, de partilhar 2 tipos de iniciativas que temos para apoiar o estilo de vida saudável. Já aqui se falou hoje que temos de ser o capitão do nosso barco e uma das avenidas que temos de trabalhar é dar ferramentas para as pessoas se autocuidarem. E, portanto, na plataforma de telemedicina que temos, que é a medicina online, existe um conjunto de serviços, para além dos serviços médicos, contamos com medicina geral e familiar e mais 11 especialidades, temos serviços de estilo de vida saudável. Consultas de nutrição, consultas de psicologia, programa para dormir melhor, programa para gerir o stress, consultas de parentalidade positiva, que muitas das vezes é tão... lidar com os nossos filhos é tão importante e deixa-nos ansiosos. E o programa, por exemplo, Põe-te em Forma. O programa Põe-te em Forma é um programa que reformulámos também recentemente e que tem apoio durante 8 semanas e sem custos. Todos estes serviços são sem custos adicionais, já estão incluídos no prémio de seguro, de nutricionista e de um personal trainer. E que acompanha, não só faz um plano personalizado para aquela pessoa e acompanha durante 8 semanas, de acordo com os objetivos, e vai afinando este plano. E, portanto, as pessoas têm ferramentas ao seu dispor. Mas, além disso, sabemos que muitas das vezes a vontade é aqui a inimiga. Dizem sempre para amanhã, ou não tenho tempo, ou tudo mais. E, portanto, quisemos também, além disso, recompensar. E trouxemos para Portugal um programa que é líder mundial de programas de bem-estar, que é o programa Vitality, que recompensa as pessoas que têm estilos de vida saudável e, nomeadamente, que fazem exercício físico. Ou seja, existem determinados objetivos e que, cumprindo estes objetivos, ganham Fitcoins e estas Fitcoins podem ganhar, dependendo se têm benefício do smartwatch ou não, de 130 a 280 euros ano. Portanto, temos aqui a falar não só de algo que faz bem à saúde, mas até neste contexto inflacionista é uma medida inflacionista, que corra mais, que ganha dinheiro. E, portanto, isto não podia ser melhor. E por isso, acho que hoje em dia, não só aqui, na Multicare, mas noutros lados, o número de ferramentas que existem para sermos mais saudáveis são imensas e, por isso, façam bem à vossa saúde para terem, de facto, uma longevidade de qualidade e que possam também pagar. Obrigada. A Maria já está ali a pressionar-nos, mas eu tenho aqui... Oh, Maria, posso só dizer... A doutora Ana Rita quer acrescentar. Mulheres, cuidem do vosso músculo, porque é muito importante. Nós precisamos, por causa da frailty, como eu disse, exercício físico ativa as vias da longevidade e pelo menos 150 minutos por semana. Arranjem a vossa tribo para correr, vão sozinhas com boa música, façam a vossa playlist no Spotify. O exercício físico é extremamente importante, mas têm que fazer a um nível em que são capazes de falar, mas não são capazes de cantar a vossa música. É só isto que eu queria dizer. Olha, é a melhor forma de terminarmos. Obrigada a todos. Obrigada aí a quem está lá em casa através que está a ver-nos online. Beijinhos, obrigada.